Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do objetivo coletivista deste individualismo intelectual e terapêutico que eu proponho. Portanto, este individualismo é um individualismo que não é o tradicional, não é? Posso até ler a sinopse, que acho que é melhor. Esta obra consiste num ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Apresenta uma nova forma de se compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva, com o auxílio de filosofias milenares ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia. É apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicitário do leitor. Portanto, este individualismo propõe-se como uma alternativa, entre aspas, ao egocentrismo. Propõe-se como uma tentativa de resolução terapêutica do egocentrismo. Portanto, ele vem contrariar toda aquela perspectiva que uma pessoa tem de ego, enquanto sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, na sua tentativa de realização de fora para dentro, no pior sentido possível, digamos assim. No pior enquadramento possível. No enquadramento em que prejudica a felicidade das pessoas, tanto individual como relacional e coletiva. Portanto, é uma abordagem diferente. Depois, esta obra aqui eu apresentei. Até foi o Dr. Jorge que apresentou, por exemplo, na Feira de Livro de Lisboa, foi uma apresentação. Fiz uma ação de divulgação de autógrafos na Feira de Livro do Porto. Também apresentei no Festival PAN, em Vilarelhos, e apresentei na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a propósito de eu ser membro da comunidade de investigadores do Instituto de Estudos Filosóficos. Portanto, e houve uma pergunta que um professor universitário, até catedrático, por exemplo, que fez, que acho que é muito pertinente. De que forma é que, quando eu fiz a sessão de apresentação lá, de que forma é que o desenvolvimento individual, o desenvolvimento das individualidades, poderá contribuir para uma coletividade melhor, para um desenvolvimento coletivo, para uma felicidade coletiva? Basta fazermos um exercício imaginativo. Como seria, ou como poderia ser, se nós mudássemos, se nós implementássemos pedagogias felicitárias nos sistemas de ensino, portanto, as pessoas desde que nascem e desde que entram nos sistemas de ensino começassem a receber orientações filosóficas e conhecimentos, começassem a receber conhecimentos felicitários. E como é que seria se quase todas as pessoas do mundo começassem a fazer a terapia, pode ser psicoterapia, ou a terapia de orientação psicológica, filosófica, espiritualista, seja o que for? Como é que ficaria o mundo se de um momento para o outro começasse, ou se uma boa porcentagem da população começasse a fazer terapia? Começasse a desenvolver autoestima, começasse a desenvolver autoconsciência, começasse a desenvolver mais liberdade interior, mais sentido de responsabilidade individual em relação às consequências das próprias escolhas, começasse a deixar de ser tóxica nos relacionamentos e permeável a relacionamentos tóxicos de todos os tipos. Estão a perceber? Não acreditam, ou não é fácil fazer um exercício imaginativo de se toda a gente no mundo começasse a, primeiro, além de receber pedagogias felicitárias, se começasse num caminho de desenvolvimento interior, e este caminho de desenvolvimento interior individual é um caminho individualista de uma maneira ou de outra, no sentido de que a individualidade se centra em si mesma e não se centra, o centro deixa de estar fora, na sua tentativa de realização de fora para dentro, a pessoa senta-se em si mesma em termos de autorrealização, e isso vai permitir que a pessoa deixe de ser tóxica nos relacionamentos, permeável a relacionamentos tóxicos, e esta abordagem é mais simples e direta e é mais acessível para as pessoas compreenderem qual é esta questão da autocentragem terapêutica. Não acreditam que se toda a gente tivesse mais autoestima, mais sentido de responsabilidade individual em relação às consequências das próprias escolhas, mais autoconsciência, a pessoa teria mais noção até daquilo que faz, porque há muita gente que é contra, por exemplo, mentirem a ela, mas está constantemente a mentir a outras pessoas. Portanto, há pessoas que não têm autoconsciência, testa que lhe façam coisas que no fundo fazem as outras pessoas, uma questão de falta de autoconsciência, de falta de autocentragem terapêutica, de não ter a noção até de autoconhecimento básico. Portanto, imaginem se toda a gente começasse a fazer exercício físico, a comer de forma mais saudável. Não acham que, por exemplo, até o Sistema Nacional de Saúde iria ficar mais aliviado? Tudo de uma maneira ou de outra iria começar a funcionar melhor. Se a pessoa resolvesse as suas compulsões sexuais, por exemplo, deixaria, por exemplo, também de haver muitas compulsões sexuais, compulsões alimentares, e se uma pessoa resolvesse, se equilibrasse a sua energia sexual, ou compreendesse como é que funciona a dança ou do acasalamento humano, que eu também trato nesta obra, e vou publicar outra a falar acerca disso também, que é toda a competição sexual que existe, na exibição de beleza e de poder, e que muitos homens, por frustração afetiva e sexual, procuram o poder a todo custo e muitas vezes prejudicando muita gente pelo caminho, prejudicando a sociedade, prejudicando a felicidade de outras pessoas, minando a sociedade, sendo um cancro, uma célula cancerígena da sociedade por causa da sua competição sexual e a sua necessidade de conseguir poder o máximo possível e o mais rápido possível, mesmo prejudicando terceiros.
Isso tem a ver com a sua sexualidade. A sexualidade está a prejudicar, tal como ela está a prejudicar o mundo, digamos, a felicidade relacional e coletiva. Portanto, se as pessoas começassem a equilibrar-se, a desenvolver-se interiormente, a desenvolver-se individualmente, até problemas mais associados à economia, problemas sociais e políticos, iriam começar a ser resolvidos. Porque há muitos homens que vão para a política, no fundo, para se exibirem sexualmente de forma inconsciente. Não se percebem que estão movidos pela energia sexual, pela necessidade de exibir poder e se destacar na sua competição sexual, na sua formação do ego, na sua tentativa de realização de fora para dentro. Vão muitas vezes mais preocupados, mesmo de forma inconsciente, as pessoas não se percebem, com uma exibição sexual, uma exibição do próprio ego, com um sentido de serviço público, um sentido de servir a sociedade, de servir a comunidade. Portanto, todo este tipo de compensações, estas compulsões do ego, se as pessoas se tratassem interiormente, se as pessoas se resolvessem interiormente, se as pessoas adotassem este individualismo intelectual terapêutico que eu proponho, por exemplo, nesta minha obra, ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico, muitos problemas sociais, comunitários, infelicitários em termos relacionais e coletivos seriam resolvidos ou começariam a ser resolvidos. Portanto, claro que, eu acredito que é básico, mas é um exercício de imaginação também, se cada pessoa se começasse a tratar terapeuticamente e se começasse a haver pedagogias da felicidade nos sistemas de ensino, muitos problemas começariam a ser evitados e muitos problemas começariam a ser resolvidos. Portanto, se cada pessoa se centrasse, porque aqui é uma questão-chave, nós não conseguimos tocar no livre-arbítrio de outras pessoas. Há sempre aspectos, por exemplo, por muito que eu partilhe conhecimento acerca da alimentação, que é mais saudável, menos saudável, eu ou outra pessoa qualquer partilhe, ou de exercício físico, ou seja o que for, está sempre nas mãos de outras pessoas pôr em prática ou não, está sempre nas mãos de cada pessoa. Há coisas que só estão nas mãos de cada pessoa. Portanto, esse desenvolvimento interior que envolve a pessoa assumir responsabilidade e uma autoajuda, digamos assim, de uma pessoa se tornar melhor, de procurar ajuda e se ajudar, de fazer escolhas que ajudam a equilibrar-se interiormente. Claro que isso terá consequências na sociedade e não terá só consequências individuais, mas será esse desenvolvimento individual que também irá contribuir para o desenvolvimento relacional, todo tipo de relacionamentos que existe, a saúde em termos coletivos e a felicidade em termos coletivos. Mas tem sempre de começar dentro de cada pessoa. Se não começar ou não se desenvolver dentro de cada pessoa, também, nós não poderemos esperar um objetivo coletivo felicitário. Portanto, qualquer construção coletiva felicitária não vai lá apenas com sentidos sociais, políticos e relacionais. Vai ter sempre de passar pela individualidade, vai ter sempre de passar por cada pessoa. Porque não vale a pena fazer uma revolução externa que também tem as suas vantagens. Uma revolução, até a Revolução Francesa, por exemplo, não mudou o interior das pessoas. Há revoluções que acontecem lá fora, que têm a sua importância, têm o seu valor, mudam certas estruturas e seja o que for, em termos sociais e políticos, mas se não mudar o interior das pessoas, o problema continuará a ser o mesmo. Por exemplo, se uma pessoa tiver um objetivo sexual se exibir em termos de poder, se estiver num sistema capitalista, poderá envolver-se a criar uma empresa que tenha muito poder, ou seja, o que for, até ir para o poder político, que tenha muito poder, até eleito. E se estiver num sistema comunista, poderá querer subir hierarquicamente no Estado, por exemplo. O problema não é, por exemplo, o sistema per si, muitas vezes. Também é, mas não é só. O problema é o interior das pessoas. É elas que buscarem poder. Portanto, seja no sistema capitalista, por exemplo, no sistema comunista. O problema da pessoa, do homem, principalmente do homem, querer buscar poder para se exibir, mesmo movimentado de forma inconsciente pela energia sexual e pelo próprio ego, pela formação do próprio ego, o problema está no interior dessa pessoa que está a fazer isso também. O problema não é só do sistema em si, se é certo ou errado. O problema é as pessoas que o fazem. O problema é os verdadeiros motivos, mesmo que inconscientes, das pessoas. Tem muito a ver com a formação do próprio ego. Que acontece de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. Portanto, esse desenvolvimento interior, esse desenvolvimento individual, pode-se até falar nesse desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, não só da autoconsciência. Ele vai desenvolver a própria individualidade, vai ter um contributo felicitário para o próprio contexto individual, mas vai contribuir também por acréscimo para o desenvolvimento relacional e para o desenvolvimento coletivo. Portanto, cada vez que uma pessoa se procura harmonizar interiormente e equilibrar interiormente, isso também terá impacto na dimensão relacional e coletiva, na sociedade, na comunidade, na pessoa mais próxima, não é? Portanto, será menos uma pessoa também a procurar poder para se exibir sexualmente mesmo de forma inconsciente e muitas vezes indo para um poder político sem saber propriamente o que é que está lá a fazer, não é? Está para lá porque, pronto, está a sacar, está lá nas vistas, às vezes não tem consciência política, não tem conhecimentos, tem procura de uma maneira ou de outra. Estão a compreender? Portanto, claro que qualquer exercício básico imaginativo, quanto mais pessoas começarem a desenvolver-se interiormente, individualmente, num processo de autoconsciência e de processo terapêutico profundo, melhor será para a dimensão relacional e coletiva. E esse também, portanto, este livro ajuda nesse desenvolvimento individual e mostra de que forma é que tem um impacto relacional e coletivo.
que vai ser bom para toda a gente. Portanto, este individualismo intelectual e terapêutico que eu proponho aqui vai ser bom para o desenvolvimento da felicidade individual, mas também para o desenvolvimento da felicidade relacional, todo tipo de relacionamentos que a pessoa possa ter, interações, seja o que for, e a dimensão coletiva, mas é a partir da individualidade. Porque se querer mudar o que está lá fora sem mudar o que está no interior das pessoas, não vai mudar nada. A não ser que uma pessoa mude os sistemas de ensino e haja pedagogias felicitárias. Mas isso vai sempre pressupor o desenvolvimento da felicidade interior, a melhor forma da pessoa se relacionar consigo mesmo com os outros e vai ter impacto na coletividade. Portanto, é parte sempre da individualidade. Há sempre um enquadramento em que a individualidade tem de ser tratada. Tem de ser felicitária para o conjunto poder ser feliz. Não perceber? Esperar o contrário não funciona. Portanto, é uma das coisas que eu trago nesta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico e achei que a pergunta do professor catedrático até, foi muito pertinente. E foi meu professor na Universidade de Coimbra. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Passa aqui a publicidade da minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico. Cada aula eu dou a cada pessoa, não é? Eu tenho cursos online, portanto é importante dizer que eu dou aulas também sobre isto, eu dou curso sobre esta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico. Cada aula eu dou a cada pessoa, já ia para dizer isso, antecipei-me. Tenho outras aulas publicadas em formato de papel e em formato digital. Vou publicar uma obra, pelo menos uma, e ainda há outras para publicar, que são a continuação desta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico. Tenho outras aulas publicadas em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube os cursos, as aulas e assim. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer, podem comentar, por like, podem subscrever o canal, podem fazer doações para o meu IBAN e MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Neste momento não tenho patreon.com. Estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no TikTok, estou em diversas plataformas a falar acerca deste tipo de assuntos filosóficos. Podem-me seguir nessas plataformas, podem, por exemplo, estar a conduzir o carro, a moto, seja o que for, e estar a ouvir o podcast que eu tenho em que eu falo também acerca desse tipo de assuntos. Portanto, o vídeo que eu estou a publicar, seja onde vocês estão, seja onde for, vocês estejam a ver, em que plataforma, eu publico noutras também o mesmo vídeo. Portanto, os mesmos vídeos são publicados em diversas plataformas para públicos alvos diferentes, seja o que for. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Comentem, partilhem, ponham like porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Enviem para alguém que acreditem que possa contribuir para o seu desenvolvimento consciencial e felicitário e ético, seja o que for. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.